eu sou Júlio de Andrade Filho, eu sou jornalista, escritor e também estou na TV Relacionamento. E aí, gente boa, aqui Girando com Suzy Aires, e a gente vai bater um papo bem bacana com o Dr. Márcio da Fonseca. Vamos falar de direito imobiliário. Como é que tá aí na tua casa, no seu condomínio? Tem muita encrenca com o seu condomínio, muita briga, aquele vizinho que chega de saltinho alto, faz tec, 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 ou o cachorro que late, ou o amigo de baixo que gosta de um charuto ou outra coisa lá, sei lá o quê. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Suzy, boa tarde. Agradeço aí o convite, né? Apesar de já fazer um tempo, fico muito contente pela lembrança aí. Vamos lá bater um papinho. Você libera, Suzy. E nós vamos falar do direito condominial, gente, que é uma coisa que eu acho que interessa a todo mundo, né, que mora em condomínio. Doutor, eu gostaria que o senhor me informasse primeiro o que é o direito condominial. Tá, direito condominial, ele é um ramo do direito civil que ele está dentro, né, ou ao lado do direito imobiliário. E por incrível que pareça, Suzy, nos dias de hoje, apesar de todos ainda dizerem, né, que o direito condominial, o direito imobiliário é uma situação, poxa, mas direito condominial, isso já está ultrapassado. Eu, né, tenho pós-graduação em direito imobiliário, eu vejo que isso sofre mudanças constantes. Por quê? Porque a sociedade muda constantemente, não é verdade? Então, na cidade de São Paulo, vamos falar especificamente que estamos aqui, o que acontece? Houve um boom desses flatzinhos, desses apartamentos, estúdios, né? 11 metros quadrados, eu vi agora há pouco tempo atrás, 30 metros quadrados, enfim. Isso acaba gerando o quê? Muito mais pessoas no mesmo ambiente, numa mesma situação comum, por isso do condomínio. E quando temos bastante pessoas, né, reunidas em um lugar só, é onde começa a ter os problemas, começa a ter as divergências. E a pergunta que eu costumo sempre fazer para as pessoas, né, dentro do direito do condomínio, o que acontece? Hoje, antes de comprar um apartamento, Suzy, presta atenção. Ou até mesmo alugar. Até mesmo alugar, verdade, né, na locação. Veja, analise não só o ponto, não só o preço, não só a documentação. Você tem que olhar principalmente também a convenção, as normas internas do condomínio, porque isso dá problema, né? Vou citar um caso aqui que é bem emblemático, né? A pessoa comprou o imóvel, alugou o imóvel e no dia da mudança descobriu que não podia levar o pet. O condomínio não aceitava pet. E aí? E aí? Confusão. Ela comprou o apartamento, né? Então, assim... Teve que desfazer do pet? Não, eu acho que ele tinha uma outra moradia, um sítio, né? Que era um cliente que acabou nos consultando e também... para a nossa... porque eles nos consultou, ele falou, vou consultar o advogado. E aí passou a convenção, e na convenção está lá, não pode pet. Nossa. Não pode gato, não pode cachorro, não pode nada. Então o pet acabou, veja, era uma satisfação para eles, né, no caso a família, e aí acabou sendo um transtorno. E aí aquela situação, né, o pet vai para a casa da avó, o pet, enfim, né, aí acabaram alocando o pet e depois eu não sei, eu só fui consultado para fazer essa revisão na convenção do condomínio, né, para rever se eles tinham ou não razão. E realmente o condomínio tinha razão. Isso é triste, né? Bastante.
Tá? Mais uma outra situação de condomínio, que eu gosto de trazer casos práticos, Suzy, porque às vezes as pessoas falam assim, não, isso não acontece, acontece. Né? Um outro cliente também aqui de Moema nos consultou. Ele comprou o apartamento de uma pessoa que não conseguiu reformar e estava terminando. E aí ele falou, ok, preço bom, tal, localização, ok, perfeito. Foi, comprou, só que ele fez uma mudança. Ele comprou a cobertura, ele fez uma mudança na sacada. Problema também. Problema também, não pode. Aí, convenção, está na justiça. Né? Então, a briga está rolando. Está rolando, e vai demorar, e vai. E infelizmente a justiça aqui no Brasil, não sei o que está acontecendo, que está demorando horrores. A demanda é muito grande, né, Suzy? É muito grande. Muito grande. Se você vê em todas as áreas hoje tem um problema. Né? Porque além de nós termos os nossos direitos, que eu vejo, hoje tem a moda do acho. A moda do acho que a gente está falando. Agora tudo eu acho. Eu acho que não está certo, eu acho que você não tem razão, eu acho. Tudo do acho. E aí o que acontece? O direito, ele acolhe. Né? Então movimenta, aí vai, cita a outra parte para saber se tem ou não tem razão. Então, eu acho que eu tenho. Então isso acabou um pouquinho do bom senso sobrecarregando a justiça. Não estou tirando também, mas existe uma mas sobrecarga. Tirando também que ficou parado 2 anos por causa da pandemia. Então só aí o que atrasou de processo foi piada. Muito. Porque aí que resolveram botar tudo digital. Teve um aceleramento, vamos falar assim, houve uma aceleração em relação a isso, né? Porque existia um projeto, mas era bem a passo de tartaruga. Quando entrou a pandemia, aí teve que acelerar de uma tal maneira para que pudesse ter dinamismo, né? Porque a justiça não podia parar. Bom, se a gente continuar aqui, a gente vai falando, tá no tema do direito, porque aí eu começo a perguntar para ele, que eu vou deixar para perguntar na live, um monte de coisa que eu tenho dúvidas aqui, e acho que todo mundo tem, né? Então, bom, vamos lá. Caso em que o direito condominial é aplicado, quais os casos? Direito condominial, veja, na pessoa do síndico, né? Porque o condomínio ele é representado pelo síndico. Perturbação, direito condominial, né? Se você mora num apartamento, não só apartamento, porque existem condomínios residências, né? De casas, naqueles sobrados também, então pode ser usado o direito na perturbação. Não, na casa eu acho que é mais perturbação, no caso que for você fazer uma festa aí, botar o som alto. Então, tudo, por exemplo, salão de festa de um condomínio, também tem na residência, que tem aquela área com um playground, aquilo também tem horário, né? Que é a lei do PSIL, que é uma lei municipal, pode exceder até as 10 horas. Funciona essa lei do PSIL? Então, Suzy, aí é aquela situação que eu vou entrar, né? Tem uma pergunta, a gente está falando de saindo fora completamente do que tinha acontecido. É bom que toma um rumo, que toma um rumo a nossa conversa, porque é a dúvida de muitas pessoas, que acontece no nosso dia a dia, né? Então, assim, porque o condomínio, né? Existe o direito condominial, mas que acaba se confundindo com o direito de vizinhança. É aí onde tem o grande problema. O síndico, ele atua até em que momento dentro do condomínio? Ele pode atuar até em que ponto no condomínio? Né? Não é, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu vou falar para o síndico. Ok, você vai fazer uma notificação, mas o síndico, ele não pode tomar nenhuma atitude além do que está na convenção. Está na convenção. Entendeu? Então essas situações, elas se confundem muito em relação ao direito condominial, que isso é um embate para separar o que é do condomínio e o que é vizinho. Entendi. Então entra no caso do direito condominial, perturbação, aplicação de multa, isso. Problemas administrativos, atividades de natureza legal. Atividade legal. Ilegal. Então, tanto nas partes legais como nas partes ilegais. Por exemplo, se o prédio ele tem que ter o AVCB, né? Que é os bombeiros têm que ser o certificado. Então, é função do síndico, do condomínio, manter aquela certidão para a vistoria dos bombeiros, elas têm que estar ok. E isso muda, né? Um exemplo prático, por exemplo,
existem as escadas de incêndio. Elas não podem, em nenhum momento, ter objetos atrapalhando. E aí, né, uma situação, né, Vazinho, tambor de lixo para recolher, nada. Aquilo ali ele tem que ser livre, né, no caso de uma evacuação, né, de uma situação de incêndio, ou qualquer que seja de evacuar o prédio que não possa usar os elevadores, aquela situação não pode dar nada. Então, é uma situação legal que ele tem que preencher os requisitos. Então, Suzy, em relação à situação legal do prédio, a documentação toda, ele tem que estar regular, né? Porque sofre fiscalizações. Então, o exemplo que eu comento sempre é o AVCB, que tem que estar, que é a licença dos bombeiros. Então, no passado tinha que ter uma regulamentação nas escadas. Sim. Poderia, então, hoje não pode. Vasinho, que nem você comentou, tambor de lixo, nada que obstrua a evacuação, para que possa ocorrer a evacuação, se necessário for, no prédio não pode ter nada ali. Então os bombeiros vistoriam ali. Faz a vistoria. Faz a vistoria. Então vamos aproveitar e fazer uma vistoria aqui, lá na Provisão. Tem cada óculos maravilhoso. Olha esse que eu tenho aqui, olha, não é lindo? Olha que lindo meu óculos. Momento Provisão para vocês, gente. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Dos meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, não perde tempo não. Vem pra Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. Cobrança de condomínio inadimplente. Perfeito. Então, a função do condomínio não pode expor, né, naquele quadro, naquele mural que tem nos condomínios, não pode expor. Não pode botar lá, você deve condomínio, não, jamais. 53 pague. Não pode, jamais. Então, como no caso, essa situação, através do síndico, ele manda notificações através da administradora para que possa falar, olha, está inadimplente, ok, não vai pagar, ajuiza-se a ação de cobrança, e aí é uma situação que também legal, no caso que como está inadimplente, ele vai depois futuramente ser acionado. Então, o que o síndico do condomínio, o que é o síndico do condomínio? Por exemplo, o vizinho de baixo está fumando charuto, está subindo no meu apartamento, eu sou alérgica. Eu chamo quem? A polícia, o síndico, o bombeiro? Em primeiro momento, né, você faz uma comunicação, geralmente nos condomínios tem um livro, ou você fala, né, um conselho, fala, olha, tem o apartamento de baixo ou o apartamento de cima está assim, assim, assim. E aí o condomínio toma algumas providências administrativas. Manda uma notificação, aí depois cada regra, cada convenção tem uma linha de conduta, né? Então faz uma situação verbal, ou já manda logo uma notificação dizendo que o ocorrido, que tem mais moradores que estão incomodados, enfim. Não precisa ter mais moradores. Não necessariamente. Não, se só estiver te atrapalhando, por exemplo, for na sua unidade que está subindo alguma situação, ou, né, o charuto, no caso, que você mas comentou. aconteceu com uma amiga minha. Aconteceu, deu um baita confusão, tanto é que ela mudou para uma casa. Olha, você vê Porque que ponto ela e o marido fumavam charutos na sacada. Sim. E a vizinha de cima começou a se incomodar com o cheiro de charuto, dizendo que as cortinas dela estavam cheirando charuto, que a roupa dela não cheirando charuto, que tudo está cheirando charuto. E ela recebeu uma notificação, depois recebeu uma multa. Sim. E aí entrou na justiça. Sim. E deu uma confusão grande E essa história. dá. Agora, eu compro um apartamento, o apartamento é meu ou é do condomínio? Porque se eu compro o meu apartamento, o apartamento é meu, eu posso fazer o que eu bem tenho, quiser. Eu não posso fumar no meu apartamento? Então, Suzy, você, no caso, é o bom senso, né? Que se diz, né, nessa situação, né? Então, como é um condomínio... O bom senso que a mulher de cima não teve de fechar a janela na hora. Sim, então aí são as partes
as partes têm que entrar em comum acordo, que isso hoje em dia é muito difícil, né? Porque, por exemplo, né, olha só a situação aonde chega, né? Eu comprei o apartamento, eu acho que eu vou fumar o meu charuto aqui, por bem ou por mal. E aí a mulher de cima, ou a pessoa de baixo, né, a moradora, diz o seguinte: eu não sou obrigado a sentir o cheiro de charuto, eu não quero. Então aí já entrou o conflito. E aí vai parar onde isso? Na justiça. Na justiça. Né? Ela saiu do apartamento. Então veja, e isso é muito comum. Isso é charuto, é cachorro, tem pessoas, olha só para você ter. Uma vez eu me lembro, eu morava em apartamento, isso tem muitos anos, tá, gente? Eu morava no apartamento e eu sempre andei de salto alto. E eu ia em festas, em eventos, eu chegava de madrugada e chegava com o salto alto. Daqui a pouco eu estou entrando assim, vou para o meu quarto, tinha um sapato, só escuto um barulho. Toque, toque, toque. Falei, gente, que é isso? Vai cair tudo. A mulher pegou um cabo de vassoura, bateu no teto para eu parar de andar. Sim. Na casa de salto alto. Você acredita uma coisa, né? Pegou um cabo de vassoura. Comum isso, muito comum, muito comum. Então, esse tipo de situação é que o pessoal precisa entrar em um consenso. Por quê? Porque vivemos no condomínio, numa situação comum. Só para a gente fazer, e tudo que for comum, o síndico atua. O síndico atua. Entendeu? O síndico atua, área comum, área de lazer, elevador, essas situações todas, hall social do prédio, entrada, guarita, essas coisas, tudo que é comum para o bem comum e o funcionamento do condomínio, o síndico atua. Os elevadores hoje em dia, não sei se funciona ainda assim, eu não moro no condomínio, gente, graças a Deus, não tem mais problema de tec-tec de salto. Existe o elevador social e o elevador de serviço. Perfeito. Empregado tem que usar só de serviço ou ele pode usar o social? Então, hoje em dia, existe essa, eu não posso nem, é uma distinção. Não, porque eu já vi indo visitar amigas, caso da menina chegar com compra e o zelador falou, esse elevador não, só usa o outro. Mas sabe por que às vezes também? Pelo seguinte, o acabamento do elevador social, ele não é propício para, por exemplo, sacolas, carrinho de mão. Aí você abre exceção para um, vai abrir para o cara do cimento que vai querer carregar 50 quilos. Ele fala, pô, mas ele fala, um saco só, tá ensacadinho, bonitinho, não tá vazando. Então acaba sobrecarregando, por exemplo, o elevador de social, ele tem um acabamento melhor, às vezes é um porcelanato, às vezes é um mármore, é um travertino, tem lá o espelho, né? Então, uma sacolinha não faria o problema, não seria o problema. Mas o problema é que você abre um precedente para outros moradores que vão se beneficiar. Bom, se ela pode levar a sacolinha, eu posso entrar com o meu... Mas no caso, eu lembro, na época era empregada. Então, aí o que acontece em relação ao serviço? Existe este preconceito? Então, existem as vertentes. Não, existem as vertentes do seguinte: quando fala de empregados, o que acontece? Existe a manutenção, né? Por exemplo, a empregada doméstica, que é aquela pessoa, mas mesmo assim ela ainda carrega algumas situações. Por exemplo, vai no mercado, já vem com compra, então geralmente se usa, eu uso muito o elevador de serviço. Eu estou sendo muito sincero, porque eu estou sempre carregado. Eu vou fazer um negócio, então eu estou sempre no serviço, quase o outro nem uso o social, né? Falo por mim. E não tenho nenhum problema se tiver que. Outro dia eu fui na casa do amigo, eu falo, o elevador está aí, eu vou até pela escada. Né? Existe essa distinção do elevador de serviço, no caso para um elevador de carga, uma situação fora do normal. Por quê? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu. Vamos supor que a pessoa venha com uma sacolinha do mercado pequena e ela vem e ela vaza num sábado e aquilo solta um odor, aquele líquido acaba. Não tem ninguém para fazer uma manutenção e aí você tem que receber visitas ou você tem que sair. Então aquilo exala um cheiro. Aconteceu já e não tinha ninguém para fazer a manutenção e tudo mais. Então, é que hoje é muito... as pessoas acabam destinando serviço. Não, o serviço não é porque é que vai prestar um serviço, está com bolsa, vai
furadeira, martelete, enfim, vai fazer uma reforma e vai pelo de serviço, porque o acabamento do outro não comporta. Tanto que até o elevador de serviço, eles têm uma forração diferenciada para que possa o cara esforçar alguma coisa para que não danifique. Por exemplo, se for no outro, é o espelho, acabou. A gente vai entrando no assunto, tem uma outra coisa interessantíssima, reforma em apartamento. Reforma em apartamento. Reforma em apartamento, que é uma das coisas assim que briga direto. Briga direto. Que começa às 8 da manhã, aquela martelada, vai até às 10 da noite. Não pode, né? Até às 5 é o permitido, que não, é o mas nunca comum vai até às 5. das convenções. Então, Suzy, ó, eu vou te dar um exemplo, né? Existem situações. Teve um conhecido meu que também mora no apartamento. E o filho dele, brincando, quebrou lá o beliche, lá a caminha dele. E ele precisou fazer um reparo para ele dormir. Ele pôs, olha só, de sábado para domingo. Então o menino dormiu no colchãozinho. Chegou no domingo, ele foi, precisava da furadeira para transpassar. Na hora que ele fez a furadeira, mas ele falou, Márcio, não deu 2 minutos de uso da furadeira. Já ligou o porteiro, falou, nossa, você está usando, vai dar, o pessoal de cima já está reclamando. Levou uma multa. Sério? Levou uma multa. Porque ele usou no domingo que não é permitido. E se você falar, não, o cara foi lá fazer, né? Mas a reforma, ela pode ser feita dentro do horário permitido e avisando sempre o zelador e o síndico, né? Que falou, vai entrar, vai dar manutenção e tudo mais. Bom, para encerrar, qual as 9 funções do síndico? As 9? Qual então, o principal objetivo do síndico? Função que o síndico a deve... principal função deles, eu vou resumir, tá? Resume. Hoje um condomínio, ele é uma pessoa jurídica, tá? Então, ele representa todos aqueles moradores. Então, ele representa o condomínio para que ele possa ter a articulação. Hoje, né, não hoje, sempre, né? O condomínio tem conta bancária, o condomínio tem aplicações, o condomínio responde, né? Tem um condomínio que eu conheço que são 8 torres. Então tem mais de 1.040 apartamentos. Aquilo ali é uma empresa. Ele tem um síndico geral e cada torre tem um tipo como se fosse um subsíndico ali, né? Para que tome conta daquela, porque uma pessoa é descomunal. Então a maior função do síndico é fazer valer a convenção. Tudo que está na convenção, ele tem que fazer valer. E agora tem uma coisa muito bacana nos condomínios, que agora tem loja de conveniência, sim. feira, tem várias coisas, né? Isso é para ajudar a minimizar o custo do condomínio. Então eles alugam um espaço. Isso. Antenas de telefonia alugam, eles pagam aluguel para ter aquela antena e aquilo abate no condomínio, que ajuda aonde? No pessoal que é inadimplente. Supra aquela situação, ou uma obra que vai ser feita, tem o fundo de gasto, fundo de reserva, então ele acaba usando aquele valor para que aquilo ali possa não onerar com parcelas extras. Eu morava na Heitor Penteado e meu prédio era o último da Heitor Penteado com a Serra Corá. Gente que tinha de antena aquilo lá, sim, era uma coisa absurda. E eles pagam. Agora que descobriu o porquê, né? Eles pagam um aluguel para o condomínio. Márcio, adorei. Legal, eu que Venha mais agradeço. vezes falar sobre direito imobiliário, que é uma coisa que todo mundo precisa saber. Conselho que ele deu, hein? Qualquer? Primeiro, verifique a convenção antes de comprar e de alugar. Ou de alugar. Tá? Isso é importante você saber a convenção aí do condomínio. Márcio, deixa suas redes sociais, deixa teu recado. Bom, meu telefone é o 11 98880 7088 e eu estou no Instagram, Márcio_da Fonseca. Então, agradeço. Precisando? Dá um oi para ele lá. Manda um direct. Manda um direct, faça a sua consulta. E a gente vai ficando por aqui. Eu vou agradecer muitos cumprimentos do meu aniversário. E além disso, a provisão pelo óculos maravilhoso. E também pedir para você me seguir nas redes sociais, Suzy Aires, e no meu canal de YouTube, Suzy Aires Oficial. E todas as quartas a gente tem live, tá? Já vai entrar com live também no YouTube. E também no Girando com Suzy Aires no Instagram. E segue a TV Relacionamento. Obrigada, um beijo a todos e boas festas juninas!